satisfação vir ocupar aqui a tribuna da nossa casa depois deste feriado de 7 de setembro, Dia da Independência, e eu me inscrevi, presidente, com foco exatamente nesta data, 7 de setembro. 7 de setembro, comemorado ontem, é um dia que marca uma conquista importante do Brasil. Nós rompemos, no 7 de setembro, os laços coloniais e adquirimos o status de país independente. É evidente que a independência proclamada por Dom Pedro I lá naquele 7 de setembro foi uma independência formal, porque a independência real ela se conquista todos os dias ou não, dependendo muito de como é que nós nos colocamos diante da comunidade internacional. Atualmente, por exemplo, o Brasil se coloca de joelhos diante da comunidade internacional na medida em que entrega o seu patrimônio, a sua riqueza para o grande capital especulativo, na medida em que deixa de ter uma política de soberania diante das riquezas naturais que temos, agregando o interesse do capital internacional a essas riquezas produzidas aqui pelo povo brasileiro. Então, independência é uma conquista contínua. Mas eu vim aqui na manhã de hoje, especialmente, para me somar àqueles que ontem e sempre estão na luta e na defesa, presidente. Claro, de um país independente, soberano, mas especialmente de um país que constrói essa independência e essa soberania baseada, evidentemente, em princípios democráticos. Eu vim aqui hoje reverenciar, no dia posterior à data que comemoramos a independência do Brasil, reverenciar a democracia. Essa conquista antiga na história da humanidade, mas muito precária no nosso país. O Brasil é um país de tradição autoritária. O Brasil é um país que teve poucos períodos de experiência democrática. E se a democracia é um valor, e ela é um valor para mim, um valor a ser perseguido e conquistado, nós precisamos velar pela democracia, zelar pela democracia. E eu vim aqui me somar àqueles que repudiam qualquer tentativa de fragilização da democracia, especialmente as tentativas oriundas de setores do próprio poder público que juraram respeito à Constituição. Eu quero lembrar que a democracia é cláusula pétrea na Constituição brasileira. E quero fazer uma lembrança aqui. A própria Constituição tem instituições que visam preservar e garantir a democracia. Qualquer autoridade constituída que ameaça o funcionamento da democracia precisa ser exemplarmente punido à luz da Constituição. Por quê, presidente? Nós tivemos a conquista da democracia lá atrás, como eu disse. E lá atrás, quando conquistamos a democracia, os seus fundadores também criaram um instrumento para preservar a democracia. Eu não sei se todos lembram, mas existe uma figura política criada na Grécia Antiga, praticamente junto com a democracia, que se chamava ostracismo. O ostracismo era um instituto que era aplicado dentro da estrutura política na democracia grega antiga para impedir que qualquer um que atentasse contra a democracia continuasse participando da vida política daquele povo. Aqueles que atentavam contra a democracia eram excluídos por uma quarentena e não podiam participar do processo de discussão, de deliberação e de participação política, porque atentavam contra a democracia. Se o povo que fundou a democracia nos ensinou que ela precisa ser preservada, criando inclusive uma estrutura para expulsar dos quadros políticos aqueles que defendem ditadura, tirania, oligarquia, esse instrumento tem que continuar e está disponível na nossa Constituição. Está disponível na nossa Constituição. Por isso, eu quero aqui, presidente, me somar a todos aqueles que no dia de ontem ocuparam-se as ruas para denunciar os ataques à democracia, denunciar
o alto preço dos combustíveis, mas não é só dos combustíveis não, é o alto preço do custo de vida do povo brasileiro, para denunciar a fome, para denunciar o desemprego, para denunciar o quadro que vem se agravando cada vez mais em nosso país. E não pode acontecer com silêncio. Nós temos que protestar. Então vim me somar a essas vozes e vim aqui repudiar as tentativas exercidas na busca de manipular a população para que ela se some a um projeto de destruição das instituições democráticas do nosso país. O poder legislativo é frágil, sim. O poder legislativo tem falha, sim. O poder judiciário da mesma forma. Mas nós aprendemos a duras penas que é melhor nós termos as falhas da democracia do que as falhas na ditadura. As falhas na ditadura levam à morte, ao extermínio. As falhas na ditadura levam à perseguição, à censura. As falhas na ditadura levam ao benefício de grupos associados ao poder. A democracia tem seus problemas, sim. Mas eu sou daqueles que acreditam que a humanidade ainda não conseguiu produzir uma alternativa política melhor para o funcionamento na busca de tomada de decisões. O projeto originário do Estado moderno, que ainda hoje está em andamento, é um projeto que se iniciou sob a bandeira da igualdade, palavra tão difícil de se alcançar, e que nós já ressignificamos, inclusive. Porque a igualdade formal que muitos defendem não é a equidade que nós queremos alcançar. Mas há uma defesa também da solidariedade, porque fala em liberdade e fraternidade. Palavras que estão perdendo sentido para muitos que preferem fazer apologia à ditadura, à exclusão de grupos e de pessoas. E nós temos que usar o 7 de setembro, sim, para denunciar isso como uma afronta aos princípios constitucionais. E aqui, presidente, eu quero reivindicar das autoridades que têm poder para isso, que usem o poder legal, dentro das normas instituídas na democracia brasileira, para coibir, punir qualquer tentativa de ataque ao regime democrático e ao funcionamento das instituições que garantem a democracia no Brasil, ou pelo menos tentam garantir. A democracia brasileira é frágil. Nós temos uma experiência, uma tradição de ditaduras, de regimes autoritários. Não estou me referindo só à ditadura última que nós vivemos, marcada pelo controle dos militares, não. Refiro-me a períodos longos de ditaduras que nós tivemos. Horas mais maquiadas, horas mais ostensivas. Mas a verdade é que na história do nosso país, as experiências de democracia são muito curtas. E esse é um bem que nós precisamos preservar. E eu vim aqui, como entusiasta que sou, do Estado Democrático de Direito, sabendo dos limites que essa democracia que nós temos tem, porque ela não é uma democracia perfeita, ela está em construção. Nós somos neófitos no exercício da democracia, mas quero aqui me somar a todos que ontem e sempre estão nas trincheiras defendendo a democracia. Abaixo qualquer tentativa de desmontar a estrutura democrática que nós conquistamos com vidas. Muitas vidas foram perdidas para que nós conquistássemos o direito de falar, o direito de pensar, o direito de expressar o pensamento, o direito de se filiar a partidos e a sindicatos, coisas que hoje incomodam muitos. Aliás, sempre incomodou a parte selvagem da elite brasileira. Sempre incomodou. Mas nós temos que ter nisso conquistas caríssimas, das quais nós não podemos abrir mão. Elas são fundamentais para a nossa marcha civilizatória. Sem essas coisas, nós retrocedemos no processo de civilização. Sem essas coisas, nós damos passos para trás. E todo aquele que assume o poder pelo caminho da democracia e investe contra ela é traidor. Nas palavras de Ulisses Guimarães, é traidor da pátria. Atentar contra a democracia
sobretudo aqueles que chegaram ao poder através do voto popular e tentam desqualificar o voto, o sistema eleitoral, a justiça que garantiu o funcionamento do processo democrático, aí é traidor da pátria. E precisa ser punido na forma da legislação brasileira, na forma da Constituição. Era isso que eu queria dizer, presidente, porque não dá para nós silenciarmos diante dos ataques que têm sido feitos às instituições brasileiras, e olha que eu sou crítico delas. Nós não precisamos ser cegos para os problemas das instituições, mas nós sabemos o valor que tem o Poder Legislativo, nós sabemos o valor que tem o Poder Judiciário. Os problemas todos que eles têm que ser superados, mas não a partir de posturas autoritárias que tentam resgatar a capacidade de o líder do Poder Executivo manipular e mandar nos outros poderes. Nós já tivemos essa experiência no Brasil. O Brasil imperial não tinha 3 poderes, tinha 4. Os 3 tradicionais, executivo, legislativo e judiciário, e tinha um 4º poder, que era exclusivo do imperador. Com esse poder, o imperador manipulava os outros 3 poderes. É verdade que nós ainda temos muito disso na democracia brasileira. É verdade que desde a Constituição de 1889, quando se instalou a República no Brasil, que a Constituição de 1891, que nós não temos mais o poder moderador, mas ele ficou ali as características de um chefe de executivo que consegue interferir no legislativo, que consegue interferir no judiciário. Fortalecer essa visão autoritária, para mim, é atentar contra a democracia. Por isso, nós precisamos banir da história política da nação aqueles que atentam contra a democracia. Banir na forma que baniam os gregos antigos, através do ostracismo. Banir na forma que prevê a nossa legislação pátria. Nós temos recursos para isso. E aqueles que são fiscais e garantidores da democracia, aqueles que têm a missão institucional de salvaguardar a Constituição e a democracia, precisam agir. Essas pessoas precisam sentir que não estão num país sem lei. O país é democrático, mas toda a democracia se sustenta no arcabouço legal e a lei tem que valer para todos. Era isso, presidente. Um abraço a todos e que o Brasil consiga construir a independência verdadeira que nós reivindicamos, que passa por comida no prato para todos os brasileiros, que passa por soberania nacional diante da exploração que as nações mais desenvolvidas sempre fizeram diante de nações que não são tão desenvolvidas, e que passa pela reafirmação de princípios importantes como democracia, solidariedade, justiça, equidade e fraternidade entre homens e mulheres. Muito obrigado.